Olá, a gente entrou de surpresa no teu sábado à tarde, depois do almoço. Vamos conversar um pouquinho aqui, mas é bem rapidinho. É só porque a gente ficou, a live de quinta não ficou salva e a gente quer acudir a algumas informações. E para isso eu vou chamar a Nutri das Cardiopatas Congênitas, que está chegando aqui agora. A gente vai bater um papo rapidinho no teu sábado. Já avisa aí, já manda para as amigas, que eu sei que as mães têm os grupos de WhatsApp de cardiopatas congênitos. Já encaminha tudo, vai salvando, encaminhando aí para as amigas, para as outras mães de cardiopata, porque vai ser rapidinho, não vai ser uma hora de live não, que Fabi e eu também temos direito ao sábado. Oi, A gente Jana. vai aproveitar aqui. Tá me Vamos escutando? lá, Fabi. Boa tarde para você. Boa Vamos falar aqui tarde. rapidinho. O pessoal está chegando, mas a gente já vai adiantar, né? Depois o pessoal vê que a gente vai tentar deixar essa salva no IGTV, tá, gente? Mas Ótimo. a importância é, se você é mãe de cardiopata congênito, você ficou antenada naquela live de quinta-feira, que nós fizemos na quinta tarde, a Lara e a Fabiola, que destrincharam o porquê dos cardiopatas não sentirem fome, as dificuldades que mais ocorrem, responderam as perguntas que estavam na caixinha, ficaram lá por uma hora detalhando esse assunto e expuseram que nós vamos ter aulas e uma oficina. Mas vamos explicar aqui, ó. A Yamile perdeu a live de quinta-feira. Então, aproveita aqui esses minutinhos, porque serão alguns minutinhos. A gente deu ênfase naquela live sobre o que acontece com o bebê desde a gestação até ali os 2 anos, as fases de mudança da introdução alimentar e tudo. Fabiola, e aí a gente estava falando sobre a importância daqueles 1.000 dias, né? E esses Isso. 1.000 dias já conta desde a alimentação da gestante, do estresse gestacional que afeta o bebê, né? E que isso Isso. vai tudo complicando no momento da alimentação. Aquelas dificuldades de passar muito tempo entubado, a questão de ter ali, por vezes, o sistema digestivo prensado porque o fígado é maior, no caso da minha, por exemplo. O pulmão tem tamanho alterado, então os órgãos ficam meio que pressionados por Isso. outras malformações. A Inclusive a questão própria do. fisiopatologia, né, Jana? A gente vê que mesmo com cardiopatias semelhantes, as crianças apresentam uma condição clínica diferente, inclusive em relação à alimentação. Né? O meu tinha CIA, tinha Ó, CIV e nunca teve dificuldade para comer. Pelo contrário, né? Na época eu não tinha conhecimento, então por isso que hoje eu fico ainda mais feliz de contribuir. E o meu, ele tornou-se obeso. Por uma propensão familiar, pela falta de exercício físico, porque a vida é corrida, nem sempre a gente consegue, uhum. né? E porque eu tinha uma babá que colocava ele para comer mais do que ele necessitava, e a gente sempre tinha aquela impressão de que a cardiopata não vai, né? Não vai engordar, vai ter dificuldade de ganhar peso, e a gente pensa nos procedimentos que podem vir, e assim, eu contribuí de forma negativa para o meu filho. Ele se alimentava bem e com qualidade, tá? Mas aí ele comia mais do que ele precisava. E aí ele ficou obeso. E a gente O conseguiu que, regular isso depois dos 10 anos. e Hoje ele tá bem. o que ficou muito claro para mim quando você falou ali das quantidades de colheres que os bebês e as crianças deveriam comer. Como mãe, eu acho que eu nunca segui aquela regra. Sempre pensei cobrir o fundinho do prato ou coisas assim. Aí você apenas compra um Pois pratinho é, na de verdade, bebê. aquelas quantidades, elas são bem sugestivas, né? Isso vai mudar, a Sim, mãe não deve se apegar àquilo, mas é somente para a gente ter uma uma noção de que aquele orientação. estômago é pequeno. Quando a criança está lá por volta depois dos 2 anos, Jana, para você ter noção,
o estômago tem uma capacidade entre 250 e 300 ml. Então, um copo de vitamina enche aquele estômago, ou um copo de suco no almoço. Então, se a criança, ela toma o suco mais do que deve, ela já pode ter aquela ingesta prejudicada. Eu vi uma comparação com tamanhos de frutas, e aí dizia assim, olha, do tamanho de uma maçã. Eu fiz, nossa, como vai caber toda a comida que a mãe gostaria que ele realmente ingerisse, né? Então, essas coisas são muito importantes, gente. Mas vamos lá. E aí a gente pegou as perguntas mais frequentes e a gente vai repetir aqui para deixar salvo no IGTV. E uma delas era essa questão da introdução alimentar, a dificuldade que a mãe tem de fazer a transição do pastoso para o sólido. Teve na caixinha pessoas que questionaram que o filho tinha 2 anos e 8 meses e comia liquidificado. 5 anos e ainda só comia pastoso, não aceitava sólidos. Fabiola, você como nutricionista, como conhecedora do mundo das cardiopatias congênitas, porque é mãe de cardiopata também, entende essas dores nossas. Explica aqui pra gente o que é que pode ser feito, qual é a tua orientação numa situação dessa? Tá. Jana, independente, da cardiopatia, o ideal é que a criança ela já comece a comer, a gente chama de semissólido, que é aquele amassado e muito bem amassado. Tá? A comida ela não deve escorrer da boca. Então, a comida liquidificada, ela vai ter uma consistência menor, tá? Por quê? Essa consistência mais espessa, ela vai permitir com que o bebê ele movimente todos os músculos orofaciais e isso vai contribuir com o desenvolvimento dele, inclusive com a percepção dele acerca da consistência. Se a criança, aos 6 meses, essa é a recomendação, tá? A menos que esse bebê, de fato, tenha uma dificuldade alimentar diagnosticada e haja uma indicação de que ele deve comer liquidificado, tá? Mas se esse bebê não tem um diagnóstico de alguma alteração músculo-esquelética, se não tem algo a mais, e é somente porque a mãe acha que deve ser assim, é bom que já comece nessa consistência. É bom não, na verdade, é o ideal. Porque se a gente liquidifica e oferece por muito tempo, inclusive por um prazo maior, porque quando chega lá pelos 9 meses, essa comida ela já deve ser picadinha, e com 1 ano já deve ser a consistência da família, tá? A gente vai atrasar esse processo. E a criança chega com 3, 4, 5 anos comendo liquidificado. E ela não vai aceitar. Para ela é muito mais fácil engolir do que mastigar. Tá? E se a criança de fato não aceita de forma nenhuma, e você não conseguiu mudar isso até os 5 anos, busca ajuda, porque aí esses prejuízos podem ao longo da vida. Eu até falei na live que a criança, ela pode se sentir diferente quando ela estiver junto aos seus pares, junto a outras crianças que comem de forma adequada, né? E aí a influência disso também vai muito do ambiente, como a gente falou. Hoje a gente não vai poder se estender, né? Sim, sim. Mas as questões estão relacionadas principalmente o conhecimento dos pais da consistência adequada, para que isso seja feito dentro do prazo e a criança evolua. E aí, quando ela chegar na idade pré-escolar, que a gente vai falar na segunda aula, né, que é a partir dos 2 anos, essa criança, ela saiba comer. Sim. E a questão do liquidificado, gente, é ruim até para o próprio alimento. Ele perde fibras, ele perde as características. A criança vai ficar com problemas de dentição. Muita coisa. A gente pensa que é bobagem, mas não é. Isso vai repercutindo na vida do indivíduo em muitas áreas, tá? Isso. O próprio cérebro, ele precisa aprender, né? E é esse movimento da língua, o movimento da boca, a regulação desse alimento semissólido e depois um pouco mais sólido, até ele chegar na consistência, né, da família, que ele vai consumir para o resto da vida, há todo um desenvolvimento. Por isso a gente fala da importância de ocorrer a evolução dessa consistência, Jana. Certo. Agora, Fabi, a outra grande queixa das mães é a questão do baixo peso. A criança que está ali naquele percentil mínimo, ou muitas vezes abaixo do percentil. Pediatra que diz, olha,
cardiopediatra que diz, olha, precisa ganhar peso para poder operar. E a mãe fica naquela luta de precisar que a criança engorde, ganhe peso, e a dificuldade da criança realmente conseguir esse ganho de peso, né? Tem essa questão, e aí, ou mesmo aquele que diz, não, é pela cardiopatia, a criança vai ser assim. E às vezes a criança está beirando a desnutrição ou o raquitismo, né? Isso é muito sério, gente. Os médicos reclamam disso. No dia da live eu recebi um áudio de uma médica dizendo isso. Olha, a criança chegou aqui com desnutrição, down, com o peso lá embaixo e sem diagnóstico fechado ainda para operar. Olha aí, que lindo. Então, a Thay, eu acho que é Taia, falando, né? Que aí com a ajuda o bebê hoje, 1 ano, 3 meses, come igual a família. Tá vendo, gente? Olha que coisa boa. Vão haver variações, né? Cada realidade é única, mas com ajuda, não com orientação. Né? Não precisa a criança ser prejudicada. É como eu falei, principalmente nesses primeiros 2 anos, Jana. Essa alimentação, ela pode inclusive aumentar os riscos ou reduzir de doenças futuras. Então, se a criança já é cardiopata, como eu falei, se ela tiver uma má alimentação, por exemplo, por toda a vida, nada impede que ela tenha uma aterosclerose. Concorda? Veja, né? Que são condições adicionais que ocorrem por uma má alimentação e que a gente pode evitar porque os nossos filhos, eles já têm um problema e eles precisam, inclusive, ter consciência do autocuidado quando se tornarem adultos. Na verdade, a gente se preocupa tanto com o momento da cirurgia, com o coração, que a gente esquece o outro contexto. Coloca em segundo plano e lá atrás. E não é. A nutrição é uma coisa muito séria e que, inclusive, vai ajudar na recuperação, na imunidade, em tudo isso mais na frente, mesmo num pós-operatório. E aí, Fabi, nessa questão do baixo peso, aí a gente é incentivada a aumentar as calorias das coisas que tenham alto teor calórico para a criança. Me fala aí, os pediatras, as mães, são orientadas a colocar aquela dosezinha de azeite, agora o famosinho óleo de coco, para ir estimulando as calorias na alimentação do bebê. O que é que você acha dessa inclusão do azeite, do óleo de coco? Qual é a sua opinião a respeito? Jana, tudo isso são estratégias que a gente pode utilizar, tá? E aí a escolha desses óleos se torna muito importante. O azeite de oliva, o óleo de cânula, o próprio óleo de soja, são óleos que contêm uma maior quantidade de ácido graxo ômega 3, tá? Que é importantíssimo, principalmente para o neurodesenvolvimento de toda criança e que é muito limitante na nossa alimentação, porque nós não consumimos regularmente fontes desse nutriente, né? Peixe, por exemplo, tem bastante ômega 3, mas que a gente, pela própria cultura, consome em menor quantidade, tá? E aí, esses óleos que eu falei, cânula, azeite e soja, eles têm uma maior quantidade. Então, eu costumo recomendar eles. O óleo de coco, eu não recomendo, tá? Por quê? A maior composição do óleo de coco é de gordura saturada, que é aquela gordura que em excesso faz mal, aquela gordura que a gente encontra na carne e encontra no leite. Então, entre escolher uma gordura que eu tenho acesso diariamente, porque esses alimentos estão inclusos e são consumidos rotineiramente, e escolher entre oferecer uma gordura que pode estar limitante e que é importante, eu prefiro recomendar esses outros óleos, tá? Entendi. Fica aqui já explicada a questão do famosinho óleo de coco, né? Deixa para os marombeiros em geral. Ou então no cabelo, a hidratação. Eu acho que no cabelo é o mais útil. Mas vamos, outra pergunta que não quer calar. Porque o que choveu no nosso direct foi preciso a gente dizer, gente, calma que a live vem quinta-feira. Os engrossantes. O uso de Mucilon, Infantrine e outras farinhas que são utilizadas para engrossar o mingau da criança.
é indicado para cardiopata? Então, Dá aí tua Jane, explicação, Fabi. eu sempre digo o seguinte, né? Tá no mercado, né? E aí, a gente não recomenda, inclusive o Ministério da Saúde, por meio do Guia Alimentar, não recomenda os engrossantes, tá? E aí é importante fazer uma pontuação. Mucilon é um engrossante, existem outras marcas também, né? E o Infantrine é uma Então, foi fórmula só um exemplo, infantil, tá? né? O Infantrine é uma fórmula infantil, então são coisas distintas, tá? O profissional, ele vai lançar mão do Infantrine quando ele vê que há uma necessidade dos nutrientes que tem naquela fórmula e que por algum motivo a criança não atinge por meio da alimentação e precisa complementar, tá? Já o Mucilon, ele é bastante utilizado, inclusive sem recomendação. Mas a verdade é que ele é um produto ultraprocessado. Se você olhar lá nos ingredientes, existem vários ingredientes, a adição de inúmeras vitaminas e minerais que você nem sabe se seu filho está precisando e que aquilo ali pode, inclusive, levar ao excesso. Assim como a falta prejudica, o excesso ele também pode causar estresse oxidativo no corpo, tá? E aí, além disso, a maioria deles tem como segundo ingrediente o açúcar. E aí, pensando que açúcar só deve ser ofertado, e a gente fala do açúcar adicionado, né, que é o açúcar que contém lá na fórmula desses engrossantes, ele só deve ser oferecido a partir dos 2 anos. Então, se a criança faz o consumo antes, ela também está consumindo esse açúcar antes da época que deveria. Tá? Então, pode ser lançado mão, desde que recomendado, mas em casa, eu não acho que é vantagem. Porque a gente compra lá, sei lá, um engrossante que diz Tem que tem outros fruta e cereais. Se eu pego um leite e bato ele com uma fruta in natura, que tem muito mais vitaminas, minerais e compostos bioativos, porque o que está lá naquela fórmula, ela vai estar desidratada, né? E se Entendi. eu junto ali um cereal de boa qualidade, uma aveia, uma farinha de amaranto, de quinoa, né? Eu vou ter a mesma formulação com muito mais nutrientes. E o meu filho vai estar vendo que ele está comendo comida. Olha a importância da orientação. Você conseguir a mesma coisa por algo, como ela falou, natural, mais propício do que algo extremamente industrializado e processado. Gente, é aquela história, né? As pessoas incentivam a descascar mais do que abrir mais, né? Desembalar Mas menos. às vezes Na a gente. verdade, a base da É, alimentação saudável é a alimentação simples, a alimentação in natura, né? Eu acho que teve uma pessoa que questionou no IG de vocês que o bebê no hospital tomava, né, esse engrossante. E aí, gente, ambiente hospitalar é outro tipo de ambiente. Existe uma demanda, às vezes a Copa tem que alimentar, sei lá, até 1.000 pessoas por dia, dependendo do tamanho do hospital. A segurança alimentar é prezada, tá? Quando a gente usa um alimento in natura como uma fruta, ela deve ser sanitizada adequadamente. Isso tudo requer um trabalho que a gente faz facilmente em casa com pouca quantidade, mas que no hospital isso se torna uma trabalheira, exige uma mão de obra. E aí, por isso, lá, eles lançam mão desses produtos industrializados, até porque a criança dificilmente ela vai passar um longo período no hospital, né? Ocorre, mas é a minoria. Então, por aquele exato. período, o custo-benefício da segurança alimentar, da manipulação dos alimentos, vai justificar a oferta desses engrossantes nesse ambiente hospitalar. Tá certo? Mas em casa Mas tem em outras casa opções. você pode fazer tudo diferente e melhor com orientação. Gente, nós só recolhemos essas três. Lá na live a gente falou muito mais coisa, falou sobre as questões, o que causa as dificuldades alimentares dos cardiopatas. Mas tudo isso a gente destrinchou, a gente vai colocar lá na comunidade Cardiopatia Congênita, numa parceria que a gente fez com a Fabiola, para 2 aulas teóricas e uma oficina. E eu vi já a primeira aula, tá super importante, assim, muito conteúdo, muita coisa importante. E a gente vai explicar isso em 2 aulas e uma oficina. Fabi, o que vai ter nas 2 aulas sobre nutrição voltado para cardiopatas? Tá. Na primeira aula, Jana, a gente fala da importância desse primeiro
1000 dias, né? E aí foca nessa questão da introdução, porque é onde existe uma maior demanda e maiores dúvidas. E aí eu explico todo o esquema, toda a importância, né? A evolução de consistência, tem exemplo de cortes seguros de frutas, e a gente discute todas as questões voltadas à qualidade, à quantidade, à consistência, a comportamento dos pais, e há comportamentos que às vezes os pais encaram como uma alteração, né? Como se fosse algo da cardiopatia, mas que é comum, porque a introdução alimentar ela é um momento difícil para qualquer criança. Eu costumo dizer que para eles é tudo muito diferente. Afinal, você tinha o peito da mãe ocupando toda a boca ou uma mamadeira, né, onde o esforço é bem menor, e agora o cérebro precisa entender tudo aquilo que está acontecendo. E aí eu digo que tem duas palavras de ordem: paciência e persistência. Pois é, a gente na live de quinta e na aula tem lá aquela explicação da diferença da ânsia de vômito, do vômito, do gag, do reflexo de gag, está tudo explicado lá. E na segunda aula, a gente vai falar, a partir dos 2 anos, né? Que aí pega a idade pré-escolar, escolar e adolescência. Até a adolescência, Então, sim. atenderemos todos os públicos, tá? E aí eu vou sempre linkando com a necessidade, com a fisiopatologia de forma genérica das cardiopatias, né? Embora a gente saiba que muda e que em caso de alterações de fato é necessário uma avaliação personalizada. Certo, entendi. Então, gente, olha, são 2 aulas com tudo explicadinho para vocês. Lá na comunidade sempre fica assim, os vídeos, os PDFs, os slides, para que você possa ver e rever. Agora, Fabi, me explica como vai ser a oficina. Veja bem, as aulas vão os 1000 dias, né? Aquela da gestação até as fases iniciais. Na segunda aula a gente vai ver até a adolescência, gente. É muita autonomia que vai ser entregue à família para conseguir se resolver, minimizar esses problemas ou resolver por completo. Só não vai resolver nos casos que você precisa de uma introdução de fono, uma introdução de outros profissionais. Isso. Mas não é isso, porque existem os casos, sim, de outros problemas. Sim, aquela criança que tem onde, questão por exemplo, de músculo. Isso, aquela criança, gente, que ela já está muito abaixo da curva, aquela criança que está muito próximo do limite, que precisa de uma cirurgia próxima, tá? Precisa de atendimento individualizado, né? A gente não precisa, até porque essas crianças exigem um acompanhamento. Mas aquela criança que, por exemplo, que está bem, que não tem prejuízo no crescimento, vocês vão adquirir autonomia nas aulas e na oficina também. Eu digo até assim, mesmo quem não está passando por isso agora, é importante ver, porque mais na frente são informações muito úteis. Né? E mais na frente você pode precisar. Então é melhor antecipar. Eu mesmo não tive informação. Passei pelas fases sem saber por que estava acontecendo. Olha aí, eu fui na fono, recebi orientação, dei uma melhorada aqui, mas eu não entendia por que as coisas aconteciam. Né? E tudo era enfrentado assim, sem muita orientação mesmo. Não havia um estudo direcionado. Hoje a gente sabe por que as coisas acontecem e aí a gente pode agir. Então a gente está te entregando isso, essa possibilidade de você ter ferramentas para agir. E aí na oficina o grupo vai se reunir e você vai fazer a interação com todas as pessoas que adquiriram, todo mundo que está lá na comunidade, não é isso, Fabiola? E aí vai ser em tempo real, né? A oficina vai ser em tempo real. E aí, na oficina, gente, a Fabiola vai fazer essa troca de informações, orientando você, olha, o que você faz com o seu filho hoje? Olha o que deveria ser feito e olha o que você está fazendo. Agora identifique onde você pode ajustar. Vamos ajustar aqui, vamos melhorar aqui. Gente, é um pegar na mão. Isso. Agora pensa na verdade, comigo. Jana, a gente vai fazer em grupo, né? Como é que eu posso dizer?
A gente vai fazer em grupo o que eu costumo fazer individualmente com as mães, só que é um processo muito mais longo, onde tem um Sim. acompanhamento, né? Tem um atendimento mais individualizado, mas aí a oficina, ela tem caráter teórico e prático. Então, eu vou passar as informações e as mães, a partir de um recordatório habitual que a gente vai pedir anteriormente, para elas já levarem prontos, tá? Elas vão poder identificar. E aí, no final, ela vai dizer, ah, nossa, né? A partir do que a Fabi explicou, isso aqui não está certo. Eu tenho que mudar essa Olha, consistência. Isso aqui está atrasado. Isso aqui eu posso variar dessa forma ou de outra. Ah, eu uso um óleo, mas é melhor usar outro. Né? Então, eu vou falar sobre a importância de cada nutriente, porque é importante a mãe saber. Cada nutriente, carboidrato, proteína, lipídio, tem sua função orgânica. Tá? E eles precisam estar em equilíbrio nessas refeições. Então, aquela história de, eu vou colocar óleo em tudo, não é assim, tá? Quando a gente recomenda a adição de óleo, como eu falei, é uma estratégia, ela tem que ter uma quantidade. Todo excesso faz mal. Pode ser o melhor alimento do mundo, né? E e a aí eu vou gente vai explicar tratar disso. isso, vou explicar sobre os grupos alimentares, para que elas saibam identificar quais são os alimentos que fazem parte do mesmo grupo e por isso tem uma composição nutricional e de nutrientes bem semelhantes. Então, olha só que bacana, né? São Vai ser informações muito que geralmente a importante. gente não tem. E aí eu vou explicar o esquema alimentar, e aí eu vou explicar por grupos como é esse esquema, e ela vai dizer, ah, tal grupo, sei lá, cereais, raízes e tubérculos, quais eu posso utilizar? Então, naquele dia, ela vai poder ela vai saber quais alimentos ela pode inserir ali. Então, o nosso intuito é sempre dar autonomia para que essa criança ela possa ter uma alimentação variada, né? E Que possa ter bom. acesso a uma maior quantidade de nutrientes. E para que essa mãe ela possa, de fato, fazer em casa a que a gente chama de educação Dentro da nutricional para realidade dela. isso dentro É. da realidade dela. Tá? E aí a gente fala Gente, de isso é muito qualidade, de importante. consistência, e eu acho que vai ser muito bacana. Eu já estou ansiosa por Vai. essa oficina, porque eu sei que vai ajudar Eu vi muita a gente. primeira aula, preciso rever, porque não consegui captar todas as informações junto. Então, eu disse a Lara, para mim, inclusive, ficou muito técnico, muito denso. Eu vou ter que ler de novo, assistir de novo. Mas ainda bem que vai ter a oficina para explicar em detalhes. Lara é mais estudada dos alimentos, ela fez, não, para mim tá ótimo, achei tudo maravilhoso. Então, gente, é isso. Eu tenho muito orgulho do que está sendo entregue ali, entendeu? Muito orgulho do que está sendo entregue. E aí, além dessas questões nutricionais que a gente trouxe, por quê? Porque é a primeira queixa das mães de cardiopatas, a gente fez um questionário e a maior queixa era a alimentação. Meu filho não se alimenta bem, e era a maior queixa. Eram 217 pessoas que responderam, mais de 150 disseram que tiveram, ou tinham, ou estavam tendo, ou tiveram problemas nessa fase. Por isso que a gente trouxe 4 aulas já na comunidade sobre essas questões e quis trazer um especialista em nutrição para trazer as informações mais consistentes ainda, porque a gente entende que é aprofundando o conhecimento que essa autonomia chega, entendeu? Então, lá na comunidade, se você tem o seu filho que engasga, não come, só come liquidificado, já está passando das fases e não consegue se alimentar direito, você fica naquela angústia de não sabe se dá o remédio junto com a comida e se é aquilo que está fazendo os vômitos e tudo. Tudo isso a gente já trata lá, já vai acrescentar com essas aulas da Fabiola. Não perde essa oportunidade. Pensa comigo, se você hoje vai no nutricionista, você não gasta menos de R$ 200. Você vai ter 2 momentos de teoria sendo entregue, mais a oficina por um preço bem similar. Vou te contar daqui a pouco. Porque agora eu quero falar o que a gente já tem na comunidade Cardiopatia Congênita. A gente já está indo para a 20ª aula, tá? E o que é que tem lá, Janaína? Sabe, aquele teu... Toda mãe, Fabi vai se identificar agora, porque eu me identifico. Sabe aquele medo de ter outro filho cardiopata? Quem não Todas tem, né? nós, todas Eu nós já fiquei louca, tivemos. queria fazer eco e ultrassom semanalmente.
é uma angústia. Você vai tenso, porque você está com medo da cardiopatia se repetir. E é possível se repetir. Você precisa compreender essas questões para ter tranquilidade de viver. Senão a cardiopatia essa vai é a viver como uma palavra, sabe? guilhotina. Tranquilidade. Até porque, como a gente falou, e você falou no início, né? Todos os hormônios de estresse, de ansiedade que a mãe sente, aquele bebê vai sentir, né? Independente dele ser cardiopata ou não, ele já vai sentir os efeitos desses hormônios estressores na corrente sanguínea da mãe, o que não é interessante para essa modulação metabólica desse novo ser. Então, quando a Agora gente... imagina se o bebê nem cardiopata é e você já está nessa tensão. Esse E que a estresse gente sendo fica, liberado, né? A causando gente problemas fica. até de aprendizagem. De Isso. aprendizagem. Gente, então, olha, pensa, se essa pergunta algum dia te passou lá na cabeça, tem lá 2 aulas explicando tudo em detalhes, com desenhos, com vídeo, com PDF para você ter ali, ó, ver não sei quantas vezes, você vai ter tudo lá. Além dessa pergunta, sabe outro medinho assim que nos aterroriza? O preparo para a cirurgia. Como contar ao filho? Como contar para a família? O que eu devo levar para a cirurgia? Gente, eu fiquei tão nervosa, eu não sei nem o que perguntar para o médico. A gente fez uma listinha lá para você, tá? Tá tudo explicadinho lá. É como uma espécie de guia. São 4 aulas. Desde antes da cirurgia, o que fazer, onde ir, onde você deve levar os papéis, o que vai acontecer no primeiro dia, quando você botar o pé no hospital, o que é que vai acontecer, entendeu? Para o próximo passo, como é a chegada na UTI, como é a chegada no bloco cirúrgico, como é a alta, a chegada na enfermaria, como é a alta, como é a chegada em casa. Tudo a gente fez bem detalhado. Outra questão séria. Você recebe o diagnóstico gestante, nunca ouviu falar em cardiopatia congênita, ou mesmo se já ouviu, não sabe o que tem que fazer. E vem aquele outro problema, né, Lara? Que a gente tem que tomar Fabi, que a gente tem uma série de providências a tomar e a gente não sabe nem por onde começar. É verdade. Então, é uma angústia muito grande, a gente fica procurando coisas. Então, a gente colocou lá na comunidade Cardiopatia Congênita uma série de aulas que finda num roteiro prático que diz tudo o que você tem que fazer. Olha, Menina, você isso é pega junto os maravilhoso, né, Jana? exames. Quantas crianças às vezes perdem a vida porque a burocracia é tão longa, tão extensa, até o pai e a mãe descobrir onde deve ir. A gente sabe que dentro dos serviços de saúde nem sempre tem esse suporte para direcionar de fato, né? Por mais que se fale, isso não é destrinchado e a gente bate numa porta, bate em outra, bate E a em gente outra colocou e o tudo tempo é lá, perdido, Fabi. né? Principalmente quando essa descoberta é feita já no terceiro trimestre, que aí o A tempo gente está colocou contado. tudo. Até Que os maravilha. links para... Vai viajar gestante, você tem que Gente, preparar esse isso vale ouro, atestado. tá? Você Queria tem eu ter que... tido isso há 12 anos atrás. Porque Você eu tem lembro que que eu fazer isso. abri o Google e o que apareceu para mim foram 2 casos sem sucesso. Na época, meu diagnóstico era de hipoplasia de ventrículo direito, tá? Então, assim, eu fiquei louca, meu esposo ficou louco, porque a gente tava com medo de perder nosso filho. E hoje você saber o caminho, gente, como isso facilita a vida? Eu digo que vale ouro. Tudo. Como pedir o TFD, que órgão procurar, o que você fazer. Quando é plano de saúde, a notificação, já deixei a notificação extrajudicial pronta para você só baixar, botar seu nome. Tá tudo lá na comunidade Olha aí, Cardiopatia até Congênita. consultoria, né? Da advogada Sim, tem. É consultoria uma riqueza. jurídica. Então a gente usa, né? Como a Lara disse, a gente se vale de todos os conhecimentos, está tudo explicadinho lá, um roteiro maravilhoso, passo a passo mesmo. A gente terminou aquela aula e disse, isso aqui salva vidas. E está lá na comunidade Cardiopatia Congênita.
Se você tem algum desse problema, vale muito a pena. Não bastasse isso, a gente tem um momento, tem um espaço de interação entre as famílias, onde cada qual vai contando a sua dificuldade, o que está passando no momento, e outras pessoas vão sugerindo, já passei ou estou passando, e o caminho foi esse, está tudo lá na comunidade, tá? Então a gente tem o espaço de aulas e tem o espaço de interação. O que aqui no Instagram é muito limitado, então a gente está lá aprofundando com muito material mesmo. A gente já vai para a 20ª aula, como eu falei. Além disso, tem todas as lives salvas lá, para não acontecer o que aconteceu aqui quinta-feira. A gente tem os bônus de facilitando a vida, a carteirinha, um bônus sobre coronavírus, materiais internacionais que a gente salvou, e estão lá os arquivos, tudo bem detalhado lá no bônus do coronavírus. Então é muito importante. Agora você diz assim, tem um custo? Tem um custo, e ele está saindo a 229 o semestre. E você entrando, você vai participar da oficina com a Fabi. Então, se você tem problemas alimentares, aproveita essa oportunidade, porque no preço de uma consulta com o nutricionista, você vai ter 3 momentos. 2 aulas teóricas, mais a nutrição. E, além disso, o acesso aos 6 meses de aula que já estão... Na verdade, a gente já está no 4º mês. Né? Vai até outubro, mas você vai ter acesso por 6 meses a todo o material, gente. Então, por 229, você pode até dividir. O link está lá na bio. Vai lá, aproveita esse momento, porque é de uma riqueza sem par. Conhecimento que lhe dá poder e autonomia realmente, não é mesmo? É verdade, Jana. Eu imagino que as outras mães também sintam o mesmo que eu, né? Quando eu ainda não era nutricionista, eu precisei levar meu filho no nutricionista, e chegando lá eu sabia um pouquinho mais do que ela, porque não é um ambiente, assim, a gente ainda precisa muito estimular, né, que as pessoas busquem. Eu, quanto mãe, a gente já começa, faz 12 anos que eu estudo cardiopatia, né? Então a gente As mães têm que entender isso, que nós estamos desbravando, então quem tem que estudar somos nós mesmos, gente. Meter a cara a estudar. Né? É o que salva. Eu lembro que quando eu cheguei gestante, até hoje, eu digo, por onde eu passo, os profissionais sempre lembram de mim, porque os médicos, os fono, a equipe médica, né? Ela vai lembrar daquela mãe informada. Eu fui visitar uma mãe a semana passada e ela disse, nossa, o médico ficou olhando para mim, porque ela entendia o linguajar, ela sabia perguntar, tem chance da minha filha fazer cirurgia e sair bem? Você já fez esse tipo de cirurgia? Né? Quais são os seus resultados? E aí, ele disse, mas você sabe que sua filha precisa de 3 cirurgias? Aí ela disse, sei sim, é o Noro, o Glenn e o Fontan. Aí ela disse, Fabi, eu aprendi isso tudo lá na comunidade, né? No IG. Então, olha a importância. Quando o médico e o profissional ele sabe que a mãe ela é informada, ele vai poder dialogar de forma mais aberta com você. Muitas vezes o profissional tem receio de falar e a mãe não entender, compreender mal, né? Trazer uma apreensão maior para aquela família desnecessária. E quando ele sabe que você entende, o jogo é mais aberto, eu costumo dizer assim. Sim. Confia. Olha, os médicos de Lari confiavam na informação que eu dava a respeito do fígado dela. Eles confiavam, diziam, por telefone, Janaína, como tá? E eu apalpava e dizia, tá assim, tá assado. E eles confiavam na minha informação, porque eles me viam fazer no consultório, entendeu? Eu fazia e eles brincavam. Eu digo que conhecimento é poder, né, Jana? Porque quando a gente entende, mesmo que a gente mude de profissional, a gente sabe dizer o que o anterior fez. Né? Essa criança, a partir de um certo momento, ela precisa entender o que foi feito. Até porque se uma hora a gente é mãe detentora de toda a informação, digamos assim, e se uma hora a gente falta, né? Ele vai crescer um adulto e ele vai precisar continuar se cuidando. Então é necessário que a gente saiba para passar para esses profissionais e passar também para essa criança no momento adequado, né? Para que ela saiba o que ocorreu
e tenha essa consciência do cuidado com a saúde. Afinal, Gente, a gente vai ter uma já tá geração, tomando. ó, cheia de cardiopatas adultos, hein? Já está começando, Sim, né? Que eu fico tem que. emocionada quando eu penso nisso. A gente tem que pensar nele, né? E os nossos filhos estão chegando aí à fase adulta. Lembro muito que foi dito que no máximo a adolescência. E estamos aí superando. Gente, o tempo já está tomando muito tempo da Fabi. E olha, aproveita o link da bio, faz lá o teu acesso, vai adquirir a comunidade junto com o pacote de oficina que a Fabi tem. Para entrar em contato com a Fabiola, ó, tem aqui no topo tem o Instagram dela, tá? Vai lá na caixinha, manda tua pergunta ou fala lá no direct para consultoria individual, tá, gente? Mãe, fiz com a Fabiola, estou me cuidando porque eu não estou bem da tireoide e hormônios. Então, eu tive que entrar na regra da nutrição e a Fabiola fez a minha consultoria online. Então, você pode fazer isso, né, pedir a consultoria através do Instagram dela. E se a sua questão não é tão. Se você não pensa assim, em algo tão específico, né? Você quer aprender e tudo, pegar o conhecimento e aplicar na sua família, vamos lá na comunidade que a gente tem como solucionar esses problemas juntas, tá bom, gente? Gente, beijo, bom final de Beijo, semana. Jana. Amanhã Mais uma vez, obrigada pela tem oportunidade. nosso papo de domingo. Um Beijo, beijo, cheiro bem tchau. grande. Tchau.